Photoshop nós temos dois métodos para fazer a correção de fotos em perspectiva. Vamos abrir aqui uma imagem. Pronto. Desse castelo. Observe que as laterais estão distorcidas. O motivo é bem simples. O fotógrafo está posicionado no chão, o objeto é muito alto, então é normal essa inclinação aqui, esse erro de perspectiva. Nós podemos pegar e corrigir isso aqui facilmente no Photoshop. Não manualmente, mas de uma maneira mais automatizada. Como? Selecionamos o menu Filter, Filtro, Distorção e selecionamos o comando Correção de Lente, Lens Correction. Depois de entrar no filtro, nós temos aqui a opção Transformação, que permite fazer a correção de perspectiva vertical e perspectiva horizontal. Perspectiva vertical, ele modifica a imagem nesse sentido, de forma vertical, evidentemente, e o horizontal no sentido horizontal, para cá e para lá. E aí a gente tem a imagem com uma perspectiva diferenciada, vertical e horizontal. Então, nesse caso aqui, para fazer a correção dessa perspectiva, nós vamos usar a opção de correção de perspectiva vertical. Qual é o valor que a gente vai usar aqui em Transform vertical? Nós vamos usar um valor aqui, não se preocupando com o número que aparece aqui no menu, mas com a grade e o alinhamento do objeto. Então, observe que eu puxei o meu cursor até que o prédio, a lateral do prédio, ficasse completamente alinhada à grade. Então, dessa forma aqui, eu sei se a perspectiva está corrigida. Então, eu posso fazer isso tanto aqui na perspectiva vertical, como também posso fazer na horizontal. Nesse caso aqui, a gente só usa a correção de perspectiva vertical. Confirmo no comando OK, e aí eu tenho a imagem corrigida antes e depois. Claro que ele insere uma área de transparência aqui na imagem, que pode ser eliminada com o comando de corte, a ferramenta Crop. Eu seleciono o Crop, corto o excesso de imagem, vamos só posicionar bem aqui a imagem para que a gente possa ter uma visualização melhor. Ok? Posicionou, cortou, vamos tirar as linhas guias e vamos ver a imagem antes e depois da edição. Imagem original e a imagem corrigida à perspectiva, com o comando correção de lente, Lens Correction. Então, observe como o alinhamento agora ficou perfeito. Então, você pode fazer isso aqui em fotos de prédios ou objetos que são muito altos e que são fotografados num plano muito baixo. Então, você consegue corrigir a perspectiva usando esse recurso. Esse é um primeiro método. Há um segundo método de correção de perspectiva ou a correção e edição de elementos chamado Vanishing Point. Então, vamos pegar essa imagem aqui para mostrar um exemplo de correção com Vanishing Point. Vamos abrir a imagem no Photoshop. Nesse caso, o Vanishing Point não é um comando que está acessível aqui na barra de ferramentas. Ele está acessível aqui no menu Filter. Então, Filter, Vanishing Point, a tradução é ponto de fuga. Então, você seleciona Vanishing Point. Ele abre uma caixa de diálogo própria e nessa caixa de diálogo você vai pegar e fazer a configuração para fazer, por exemplo, aqui nessa imagem, nós vamos pegar e remover essas janelas aqui. Vamos deixar tudo tijolos. Como é que faz para montar essa edição? Qual é o procedimento para a gente fazer essa edição? Simples. Primeiro passo, seleciona essa opção aqui, Create Plane Tool, que é a ferramenta para criar um plano de perspectiva. O que é um plano de perspectiva? Nós precisamos de 4 pontos de fuga. Então, primeiro ponto aqui, nessa perspectiva, venho no mesmo sentido até o outro lado da imagem. Aqui.
clico, determinando o meu segundo ponto de fuga, desço verticalmente para determinar o meu terceiro ponto de fuga e, finalmente, na mesma perspectiva, eu determino o meu quarto ponto de fuga. Com os 4 pontos de fuga definidos, eu tenho um plano de perspectiva. Se a grade pós os 4 pontos definidos aparecer em vermelho, é porque o Vanishing Point está considerando que esse plano de perspectiva está errado. Se acontecer isso, você deve vir aqui nos pontos de transformação e corrigir a perspectiva do seu objeto, alterando aqui a forma até que essa grade fique em tom azul. Ficou azul, o Vanishing Point considera como um plano de perspectiva correto. Aqui nós temos uma determinada quantidade de grades que nós podemos alterar aqui em cima. Nós podemos pôr mais grades ou menos de acordo com o necessário, conforme o tipo de edição que você vai fazer. Uma vez que eu tenha criado o plano de perspectiva, agora eu posso fazer a edição. Sem o plano de perspectiva, eu não consigo ter acesso a essas ferramentas aqui, próprias do Vanishing Point. Então, por exemplo, aqui eu tenho a ferramenta carimbo, que é a mesma função da ferramenta carimbo existente lá na barra de ferramentas do Photoshop. Então, seleciono o carimbo, posso determinar o diâmetro, a dureza e a opacidade desse carimbo e se vai haver algum tipo de mesclagem. Então, posso pegar e determinar essas características do meu carimbo. Pressiono a tecla Alt para determinar uma área de origem, clique, e aí o que acontece? Ao meu pincel fica incorporado a textura dos tijolos. Observe bem como é que funciona isso. Ó. E agora vem o trabalho simples de fazer. Você posiciona o pincel no local onde existe um link de perspectiva, ou seja, um alinhamento da perspectiva, clica, mantém pressionado o cursor e só arrasta para o lado direito até cobrir todo o efeito da janela. Fez uma vez, solta, pressiona a tecla Alt mais uma vez e sobrepõe. Ok. Uma janela foi eliminada, mantendo a perspectiva. Você pode fazer isso com essa segunda janela também. Pressiona a tecla Alt, dá o clique, pronto. Ele pegou a amostra desses tons, posiciona na perspectiva, clica, mantém pressionado o cursor e faz o processo de edição. Você vai observar que solta, se for necessário pode definir mais uma vez a amostra, Alt, clique, pronto, posiciona bem aqui, para que haja a continuidade de maneira precisa, ok, clicou, fez a clonagem, ok, solta, pronto, confirmou, antes e depois, com janela, sem janela, mantendo a correção em perspectiva do objeto. Ou seja, Vanish Point é um comando extraordinário, principalmente para esse tipo de situação, onde eu preciso eliminar ou adicionar elementos em perspectiva. Simplesmente vem aqui no menu Filter, seleciona Vanish Point, cria o plano de perspectiva e você faz a inclusão ou a remoção de elementos.